Oi, boa tarde. Tá com o áudio Oi, desligado. Aline, tudo bem? Tudo Prazer em te bem. conhecer. Prazer também, Deixa professora. eu botar aqui. Boa tarde. Olá, boa Oh, noite, né, já, pra- professora Ana? É verdade, boa professora. noite. Como estão? Tudo Tudo bem? bem? Tudo Isso, já bem. é noite aí com vocês? Oh, é verdade. Noite e olha, em frio, assim, Sério? enfim, é quase inverno. Bah, Acho que tenho alguma inveja saudável do vosso tempo, sabem? é verdade, que Verdade. coisa boa. Mas é um prazer muito grande conhecer você, Aline, a O professora meu Ana também. Olha, só tenho também. pena que isto seja Prazer. virtual. É muito Sim, É divertido, não sim, é? verdade. Mas faz É falta, não verdade. é? Tipo, É. eventos presenciais. é verdade. Uhum. Faz É. muita E falta, não é? você está em Braga, é, professora? A Eh, professora Ana? Portanto, olha, eu formei-me em Braga, agora estou na Universidade de Lusíada, que é aqui no Porto, portanto, eu sou do Porto, que é assim, sou Ah, no Porto, isto para vocês não é distância nenhuma, isto fica a 30 quilómetros de Braga, ao Porto, portanto é um saltinho também, mas sim, Então é mas eu da vivo, Universidade do Porto. sim, eu formei-me na Universidade do Porto, tirei o doutoramento em Braga, na Universidade do Minho, e agora estou a trabalhar na Universidade de Lusíada. A Ah, Universidade de Luciana. Lusíada é privada, que também tem em Braga, tem no Porto e tem em Lisboa. Ah, tá. E a tua é no Porto. A minha é no Porto, sim, sim. O Ah, meu polo é no Porto, exatamente. uhum. eu perguntei Braga porque eu vi a Universidade do Minho, eu imaginei que fosse em Braga. Sim, sim, É, exatamente. Não, e fiz lá o doutoramento. E foi lá que conheci aham. a professora Helena Nobre, foi a minha orientadora, e quando eu a conheci, ela estava a dar aulas precisamente no Minho, depois é que passou para Aveiro. Ah, por acaso hoje em específico eu estou em Porto, então estou com você no frio. Sério, Aline? No É, Porto? Legal. Alguém está sim, no Porto? estou. Ai, não sabia. Onde é que... Fala-me um bocadinho, como? Não, é porque eu estou estudando na USP, mas nesse momento eu estou acompanhando meu esposo que veio trabalhar em Porto, e aí eu estou aproveitando para conhecer, de repente estabelecer conexões e de repente fazer algum trabalho aqui e na USP, enfim. Ai, que bom. Olha, então, olha, depois alguma coisa que eu possa... Sério, encontramos, alguma coisa que eu possa ajudar. É, Olha, não fazia ideia, acredito. Que mas então bom. depois a gente conversa pelo WhatsApp. Já a Combinado, profe... É, né? E a combinado. professora Silvana Que está em São Paulo mesmo bom. ou está em outro estado? Não, eu sou do Rio Grande do Sul e ainda estou no Ah, sim. interior do Rio Grande do Sul, porque o Instituto Federal ele tem várias unidades no Rio Grande do Sul, e daí eu estou aqui no interior, não estou em São Paulo, não, perto de Porto Alegre. Ah, tá. É porque tem pessoas que estão no híbrido, né? Então, assim, estão em São Paulo, no Congresso, e Sim, participando sim, virtual. isso, sim. Tá, eu não tô online. Não deu para ir no presencial, Oh. não. Eu fiquei por aqui. É, Mas que eu, como eu bom. estou aqui, esse mês aqui, então por isso que eu estou também online. Ah, que bom, que bom. E a Oh. tu está fazendo o doutoramento lá no FEA da USP, então? Qual é É, a área que tu está fazendo? é em marketing, Ah, que legal. com Claro, ênfase em marketing, né? Na verdade é da administração com ênfase em marketing. aham, aham. E qual é o tópico? É consumo sustentável. Eu estou agora ainda no processo, eu estou no primeiro ano, né? Então assim, estou no processo de Uhum. fazer agora fazer o estudo para poder definir qual vai ser a minha tese. Então ainda Mas tem que um legal. tempinho. Deixa eu te falar. E daí vai ter a professora Solange Alfinito nessa nossa sessão aqui, que ela Sim, foi a minha orientadora de pós-doutorado e ela trabalha muito com consumo sustentável. Tu vai gostar muito de conhecê-la. sim, sim. Que Ela é do bom. grupo do. Meu Deus, eu esqueci a sigla. Do consciente. Escorai. Escorai, Ah, né? Escorai também. Aham. O grupo de pesquisa dela é, em Brasília é o consciente, mas ela participa do Escorai também. Ah, entendi. Boa tarde, Álvaro. Tudo bom? Boa tarde, Boa tudo bem tarde, com Olá, boa Álvaro. vocês? tarde. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Ótimo, Seja bem-vindo. muito obrigado, satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é Igualmente. nossa. Nossa. Estamos aqui batendo um papo ainda.
enquanto não começa a sessão, né? Então, e chega também os outros apresentadores. A Ingrid também está entrando, né? Deve estar ainda aí com ajuste de áudio, né? Que dá um Aham. tempinho, né? Enquanto entra. Uhum. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Ingrid. E boa tarde, Júlia. Olá, boa tarde, Aline. Oi, Júlia, tudo bem? Olá, tudo bom em você, Silvana? Tudo bem. Aline, só passei aqui para dar um oi rápido, Certo. para dizer que se precisar de alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Está bom, Júlia. Muito obrigada. De nada, boa sessão para você e para todo mundo aqui, para todos os participantes, gente. Obrigada. Muito Obrigado. obrigada, Júlia. Boa tarde, Flávio Henrique. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tarde. Boa tarde, Flávia. Enquanto não começa a sessão, já vou compartilhar um link que eu vou compartilhar novamente, que é sobre a avaliação da sessão, para todo mundo que participar depois da sessão avaliar. Mas aí eu ainda vou compartilhar novamente depois. Tá tudo certo aí, Aline? Tu vai conseguir. Já tá com os vídeos, tudo certinho? Já, todos abertos aqui, apostos. Tá. Aí eu só peço que na hora que começar, vocês me avisem se só fazem sinalização, né? Se o áudio está, né? Passadinho. Uhum. Passando para todo mundo. Ok. Porque às vezes a gente coloca e fica no mudo, né? E eu fico pensando se está todo mundo Sim, ouvindo. sim. Aham. A gente te fala assim. Ótimo, obrigada. Não sei, Aline, se tu tem a confirmação de todos os autores. Temos aqui o professor Álvaro, que está presente, né? Até o momento só tem Álvaro. autores de 2 trabalhos. E ainda está 2, faltando né? de mais 2. É. Boa tarde, Gabriela. Ainda está o áudio conectando. Oi, Gabriela. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Gabriela, Boa tarde. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem?
Boa tarde, Alexandre. Temos agora todos os autores aqui presentes. E em 2 minutos iniciamos a nossa sessão. Silvana Solange vai poder participar? Você disse que ela estava viajando, né? Sim, Ah, sim, ela vai participar no comecinho, porque depois ela ia para o aeroporto, então ela não ia poder ficar até às 18 horas. Mas às 16, eu falei para ela, olha, vai começar às 16h30, o trabalho vai ser o primeiro que a gente conseguiu trocar. E ela disse, que bom, então eu acho que ela veio. Acho que certo. sim. A Bom. Solange está me dizendo aqui que daí ela está tentando acessar pelo celular e está dando erro. Será que tem algum... Diz que senha está errada, mas ela diz que não estava a senha errada. O meu Zoom também deu isso, aí eu troquei a senha. Acabei trocando. Ah, tá. E aí Ela deu está me certo. pedindo o link do Zoom. O link do Zoom tu tem aí para compartilhar comigo? Esse link que eu tenho, só eu posso acessar. Quando alguém mais acessa, ele dá conflito de dispositivo. Mas pronto, o Álvaro colocou o link aqui. Pode... Peguei aqui do programa e seu, botei, né? mas igualmente vai pedir a login e senha, É, salvo engano. Pois é, porque daí eu acho que tu entrou pelo geral, né? Deixa eu passar para ela, de qualquer forma eu vou passar isso aqui. está bem. Então, a gente vai dar início à sessão para começar no horário, não é? Aguarda só um Então, pouquinho para eu passar para ela, por favor, só um pouquinho, que eu vou passar no WhatsApp dela. Daí, certo. só um pouquinho. Por esse link compartilhado pelo Álvaro, vai pedir o login e senha para acesso ao SEMEAD, né? Pois é, ela estava me pedindo do Zoom direto, do nosso link. Não tem né? como. Ela tem que acessar pelo o login e a senha do SEMEAD que ela tem. Tá, pois é, Do a CPF senha, dela. ela está falando que ela está colocando a senha e não está dando, mas eu vou passar para ela aqui. Certo. Então, eu vou só dar início, professora Sim, pode Silvana, dar. viu? Uhum. Tá certo. Então, boa tarde a todos e boa noite quem está em Portugal. Meu nome é Aline Ribeiro, eu sou aluna da pós-graduação da FEA-USP e eu estou aqui atuando como assistente das professoras moderadoras Ana Souza e Silvana Sayonara, nessa apresentação de trabalhos, né, dessa sessão do SEMEAD. Então, essa apresentação, como vocês sabem, cada um vai ser apresentado um vídeo de 8 minutos. Quem registrou menos de 8 minutos tem direito depois a ser acrescentado isso na discussão, e quem passou dos 8 minutos também vai ser descontado na discussão. Então, eu vou dar início com o primeiro vídeo da apresentação e depois as professoras moderadoras vão fazer a discussão. Está bem de cada vídeo. Aline, só Oi. desculpa Sim. tomar a palavra aqui sem solicitar, é que não está sendo gravado. O Está plano sendo é não gravado. gravar. Ah, está sendo? Ah, tá bom. Tá, Perfeito. está sendo gravado. Assim que a gente entra na Aline, sala, será já que começa. você apresenta os trabalhos iniciais, que é o que eu apresente? Para Se você os quiser apresentar, não participantes? tem problemas. Tá. Sim, pode. Ou você quer apresentar? Tanto faz, para mim, tanto faz. Também, tanto faz.
Fique à Então, tá. vontade. Então eu vou apresentar, então, inicialmente, a professora Ana Souza está aqui representando como moderadora, ela é da Universidade do Minho, está lá em Portugal, e a Aline já se apresentou, né? E eu também sou a Silvana, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, gostaria de dar também as boas-vindas a todos. Hoje nós temos nessa sessão vão ser 4 artigos. O primeiro artigo a ser apresentado é o Consumo Sustentável e a Economia Circular, uma revisão narrativa da literatura, que é de autoria da professora Solange Alfinito e da Heloísa Watanabe, que são da UNB, e também de minha autoria, como pós-doutoranda e orientanda da professora Solange. Também Jovens Consumidores, Mídias Sociais e a Cidade, uma etnografia acerca do uso do Instagram em uma cidade média, com a Gabriela e a Adriana, ambas da Universidade de Pernambuco. A consciência ambiental como fator decisório do consumidor verde, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com o Alexandre. A Gisele é a Jussiele, esses que eu acho que não estão, né, Aline? Não, eu Tá me estou. ouvindo, Aline? O Alexandre está. Eu estou. Desculpa, Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tá ok. Tudo bom. E o EWOL, em tomada de decisão do consumidor, com o professor Álvaro e a professora Graciela ali da Unisul, do Rio Grande de Santa Catarina, né, professor? Então, sejam todos bem-vindos. E agora a Aline, então, vai passar para nós, então, o primeiro vídeo, que é do Consumo Sustentável e Economia Circular, uma revisão narrativa da literatura. Vamos lá, Aline? Só um minutinho, deu um probleminha aqui. Só pedindo mais uma vez, Aline, o link da sala não tem, né? Que a professora Solange está me pedindo. Consumo sustentável e economia circular, uma revisão narrativa da literatura. Introdução. A economia mundial tem sido construída com base num modelo linear de negócios, baseado em extração, transformação, consumo e descarte de produtos. Nessa perspectiva, os atuais padrões de consumo são insustentáveis e os modelos de produção e consumo vigentes precisam ser repensados em escala global para dar espaço a novos modelos que promovam o equilíbrio entre o sistema econômico, a sociedade e o meio ambiente. Neste contexto, surge o consumo sustentável e a economia circular, como proposições mais sistêmicas e transformacionais, capazes de gerar mudanças nos sistemas de produção e no consumo de produtos. Consumo sustentável. Referencial teórico. O consumo sustentável tem sido definido como o uso de bens e serviços que respondem às necessidades básicas e trazem melhores padrões de qualidade de vida, minimizando o uso de recursos naturais, materiais tóxicos, emissões de resíduos e poluentes ao longo do ciclo de vida dos produtos, de modo a não pôr em risco as necessidades das gerações futuras. Economia circular. É a redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais nos processos de produção, distribuição e consumo, operando assim em nível micro, em nível meso e em nível macro, com o objetivo fundamental de alcançar o desenvolvimento sustentável,
o que implica criar qualidade ambiental, prosperidade econômica e equidade social. Na figura pode-se ver a ideia do modelo linear e do modelo circular. O método. O artigo classifica-se como teórico e houve, então, a elaboração de uma revisão narrativa da literatura, a qual permitiu a discussão do conhecimento corrente sobre os temas de pesquisa. As etapas seguidas neste processo de pesquisa foi a definição de palavras-chave, a definição da base de dados, a definição da busca e dos filtros de inserção para esta busca, a exportação para o Mendeley, a classificação dos artigos e relacionados aos objetivos da pesquisa. Sendo assim, a combinação de palavras-chave, houve a definição de duas combinações, Sustainable Consumption ou Sustainable Consumer, Sustainable Consumption and Circular Economy. A base de dados foi a Web of Science, os critérios de inclusão no sistema de busca foi o período de publicação 2013 a 2022, as palavras-chave deveriam constar no título, no resumo ou na palavra-chave, e somente artigos empíricos e de revisão publicados em inglês e somente na área de administração e negócios. Sendo assim, na primeira combinação, identificou-se 171 artigos e na segunda combinação, 169 artigos. A partir deste portfólio de artigos, leu-se os abstracts e identificou-se aqueles que estavam mais relacionados ao objetivo da pesquisa. Interligação entre consumo sustentável e economia circular. Dentre os principais resultados, identificou-se que as atividades, decisões e comportamentos dos consumidores que seguem os princípios da economia circular denominam-se sistemas de consumo circular. Esse consumo circular sustentável, ele pode envolver diferentes iniciativas, tais como favorecer a aquisição e uso de produtos circulares, favorecer o acesso ao produto ao invés da propriedade, que na realidade é a ideia ligada à economia compartilhada, valorizar produtos com materiais que circulam, resistir à obsolescência de produtos, valorizar produtos multifuncionais. Dentre os resultados ligados às perspectivas para promover o consumo sustentável no contexto da economia circular, descreveu-se no âmbito mundial e nacional a ideia de fomentar iniciativas políticas e legislativas em matéria de sustentabilidade e consumo sustentável de produtos, a exemplo como o Plano da Ação para a Economia Circular, elaborado pela Comissão Europeia em 2020. Também, no âmbito das empresas, instituir o ecodesign e estimular estratégias para reduzir, reutilizar e reciclar e recuperar produtos, conscientização, informação e capacitação dos consumidores, instituir rótulos ecológicos e certificações verdes, promover soluções compartilhadas e colaborativas, desenvolver ações sustentáveis em setores estratégicos da economia, principalmente aquelas empresas dos setores têxtil, plástico, alimentos, construção, eletrônica, garantir a diminuição e aproveitamento de resíduos e instituir a logística reversa. No âmbito do comportamento individual, alguns autores identificam comportamentos nos diferentes estágios de consumo, dentre eles a compra de produtos recicláveis, remanufaturados ou recondicionados, o maior cuidado e manutenção com produtos, a ideia de retornar os produtos ao atingirem a sua vida útil, a separação de lixo, a aquisição de produtos com certificação verde, a reciclagem e reuso de produtos, o compartilhamento, a adoção de produtos orientados ao uso sustentável,
descarte adequado, a redução de consumo, que é a perspectiva básica do consumo sustentável, e o consumo de produtos locais e orgânicos. Conclusão. O consumo sustentável pode ser empregado como um elemento facilitador da economia circular, visto que as atitudes e intenções dos consumidores devem estar direcionadas à redução, reuso, reparação, reciclagem de produtos, no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade de vida no planeta, no momento atual e também para as gerações futuras. Estão abertas oportunidades para mais pesquisas, principalmente no que diz respeito aos aspectos da dissociação entre intenção e comportamento de consumo sustentável, com vistas a reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar produtos. As referências. Obrigada. Então, agora que tivemos a apresentação da professora Silvana, vamos agora dar início à discussão. Temos 8 minutos e 5 segundos. Não sei se... eu gostava... Antes de mais, muitos parabéns pela apresentação e pelo tema escolhido, que é extremamente pertinente. Eu acho que vou iniciar apenas por alguns comentários e depois passava também a palavra, se concordarem, aos colegas, para colocarem questões, observações, sugestões. Poderá ser a Aline. Pode ser. Ok. Acho que sim, né, Aline? Ok. Sim, pode sim. Antes de mais, o tema é extremamente importante e acho muito interessante até porque está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, da Agenda 2030 como tal, é muito pertinente e sobretudo o gap identificado, não é? Portanto, a revisão da literatura pode aqui providenciar até futuras pistas de investigação. Eu só tenho apenas aqui algumas dúvidas que são uma sugestão. Isto porquê? Porque eu fiz agora 2 revisões bibliométricas, uma felizmente já está publicada e foi no âmbito da criptomoeda, e esta que estou a fazer agora, e que nos colocaram muitos problemas, tem precisamente a ver com a junção de 2 conceitos. E lá está, e assim, eu vou partilhar as minhas dores, porque independentemente do tópico, porque o tópico não tem nada a ver, tem que ver com brand experience e brand equity, mas eu acho que pode ser importante partilhar isto no sentido de, obviamente nós queremos publicar, não é? Vocês também, e as questões que nos colocaram, vou colocá-las não no sentido de crítica, pelo contrário, mas mesmo são as questões que me colocaram a mim. E a primeira é, porque a base de dados Web of Science e não juntarem esses copos? Eu acho que sei a resposta, porque quando nós juntamos as 2 bases, há muitos duplicados, é preciso ter um trabalho muito minucioso, andar a picar de um lado e do outro. Muitas vezes nós usamos o RStudio e depois o VozViewer para fazer a análise bibliométrica e, francamente, não tivemos tempo para juntar as 2. Isto foi a nossa explicação. No vosso caso, queria perceber um bocadinho, porque pediram-nos precisamente para juntar as bases de dados e, efetivamente, se tivéssemos juntado, o número de artigos seria diferente. Professora Ana, realmente quando a gente faz análise bibliométrica, né? A análise, vou para o Scopus, para Science Direct ou para Web of Science, e principalmente se a gente decidir fazer no VozViewer, né? É muito difícil unir 2 bases de dados. Então, a senhora pode ver assim, o nosso tema aqui está iniciando o estudo, né? Apesar de nós já termos bastante estudos em consumo sustentável e principalmente análise bibliométrica no consumo sustentável, unir esses 2 temas para nós foi um desafio, né? Então, nós, na realidade, só buscamos a Web of Science nesse momento, até para fazer descobertas iniciais. E também a gente não fez uma revisão sistemática ainda da literatura, por isso que a gente está chamando só narrativa. Mas a nossa ideia, sim, é ampliar para fazer um estudo bibliométrico mais consistente agora, né? E unindo esses dois temas, e talvez também pegando, né, a Web of Science e a Scopus, que são as mais importantes aí, só que daí nós vamos ter que ver como colocar isso no VozViewer. Já me falaram que existe essa possibilidade, alguns doutorandos lá da UNB estão fazendo isso, só que estava dando muito erro. Então, por enquanto, a gente não fez. A gente até está rodando alguma coisa na web, só com a Web of Science, né? Até nós temos outro artigo também aqui que fez a bibliometria,
e também usou só o Scopus. Então, realmente, é uma limitação ainda que a gente tem quando trabalha, né, com o Voz Livre. Claro, olha, mas francamente temos que fazer opções, também temos lá está, um espaço temporal em que temos que cumprir um objetivo e depois também há artigos a justificar isso mesmo e compreendo perfeitamente a opção, porque nós também acabamos precisamente por colocar depois como uma limitação e uma sugestão de futura investigação. Lá está. O que eu também gostei muito da vossa agenda apresentada, tanto com as implicações quer para os consumidores, quer para as empresas. Acho muito interessante, sobretudo acho que nas revisões depois, seja nas análises de narrativa, que depois poderão ser uma revisão sistemática da literatura, acho que o mais importante, muitas vezes perguntam-nos quais são as implicações para a teoria e para a gestão, não é? E eu acho que uma revisão dos conceitos, o mais importante é realmente a agenda que nós sugerimos, que reunimos de todos os principais autores, não é? Desde os mais citados, os mais recentes, enfim, dependendo dos critérios, e depois realmente essa vossa reunião dos estudos, não é? É muito interessante, depois também às tantas o debate crítico, não é? Da aplicação, o que é que pode surgir daí, acho que pode ser muito interessante depois acrescentarem isso, não é? Portanto, porque, sei lá, destes estudos de caso, de organizações específicas, a cultura empresarial, a importância das gerações, como é que as gerações, neste caso a millennial e depois a geração alfa e até a geração Z, não é? Como é que tudo isso é interligado, como é que a percepção deles, como é que, porque há diferenças, não é, geracionais muito grandes, a implicação deles no comportamento sustentável, enfim, olhem, parabéns, gostei imenso e agora eu também vou passar a palavra aos colegas, mas são apenas sugestões. Ok, obrigada. Serão bem-vindas, sim, e essa questão que tu está nos desafiando também é um desafio para nós, né? E a partir dessa revisão também a gente quer montar um estudo de caso e fazer análises estratificadas com tipos de consumidores. Acho que bem nessa linha que tu estás nos propondo, acho que seria um encaminhamento legal aí para a gente fazer, tá? Obrigada. Obrigada. Ao final, também teremos, nos 22 minutos, outra oportunidade também de participação do público, caso alguém não queira mencionar nada agora, porque temos 1 minuto e 45 segundos. Uma pena que a professora Solange ainda está tentando entrar, ela disse que está com um probleminha aí no agora. sistema do... Ah, professora Solange, que legal. Mas perdi, então, né? acho... Deu problema no sistema do CMEAD, eles não estavam conseguindo resolver, enfim, ok. Tá. Aline, então eu pediria permissão se a professora gostaria de falar alguma coisa, porque depois lá nos 20 minutos finais ela não vai ter condições. Então a Sim, gente sim. só antecipa a fala dela. Solange, é um prazer a gente estar contigo aqui. O nosso trabalho já foi apresentado através do vídeo, né? Como você já conhece o vídeo. Não sei se você quer fazer algumas considerações sobre o artigo. Eu acho que a colaboração que a gente tenta trazer com a temática é bem grande, assim, o esforço foi enorme, né? A Silvana se dedicou bastante aí nessa revisão, porque é uma discussão ainda muito solta. Então, a gente estava tentando exatamente amarrar e trazer essa proposta aí. A gente espera que tenham colaborações para poder aprimorar ainda mais o trabalho, né? Porque para o campo de atuação, eu entendo que ele é muito bem-vindo. Obrigada. E já foi discutido que para nós foi um desafio unir esses dois temas, né? Porque normalmente a gente encontra consumo sustentável e algum trabalho nessa relação. E a professora Ana Souza, que é lá de Portugal, ela já fez algumas considerações a esse respeito, depois eu passo para ti. Aline, então, eu acho que a gente pode dar continuidade. Desculpa, a gente estava no mudo aqui. Então, eu fico com esse encargo também, né, de ficar avisando o tempo a vocês. Aí, assim, é uma partezinha chata, mas é porque a gente precisa aqui. Sim, com certeza. Obrigada.
Boa noite. Meu nome é Gabriela Moura Cavalcante e, junto com Adriana Tenório Cordeiro, desenvolvemos o artigo intitulado Como Jovens Consumidores, Mídias Sociais e a Cidade, uma etnografia acerca do uso do Instagram em uma cidade média. Tem como objetivo geral analisar os modos como jovens utilizam o Instagram e suas opções de consumo na cidade e da cidade, e objetivos específicos identificar e descrever seus principais modos de compartilhamento em mídias sociais de experiências e informações pessoais acerca da cidade, identificar os principais conteúdos comentados e estratégias de comunicação que despertaram maior atenção entre os jovens em mídias sociais. O referencial teórico encontra-se fundamentado a partir de conceitos como Pierre Levy, Sabe Cultura e André Lemos, Sabe Cidade, que contemplam a imersão das cidades na área informacional, integrando a mobilidade física e informacional. Uma vez que a comunicação virtual hoje atua como mecanismo ágil e prático, alterando as tradicionais formas de comunicação e consumo dos indivíduos, onde as mídias digitais retêm um poder de influência crescente em ambiente de rede, sob perspectiva de conexões mais próximas entre os usuários, a exemplo do Instagram. Os aspectos metodológicos foram feitos a partir de um estudo exploratório qualitativo, através de uma pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo de natureza etnográfica, a fim de coletar dados de 2 perfis de Instagram ligados à realidade de Caruaru, Pernambuco, durante o período de 3 meses, com recortes mensais de 10 dias. Analisando, a partir da análise temática, o uso de hashtags, quantidade de curtidas, visualizações de vídeos, mensagens motivacionais e comentários. O perfil A desfrutava de um viés informativo e noticiário, compartilhando os principais acontecimentos da cidade de Caruaru e região. Até o dia 10 de setembro, contou com 193 mil seguidores, onde de diversas publicações, 159 foram analisadas. Diariamente, o perfil compartilhava de 2 a 10 posts, em parceria com o site Espia Aqui. As postagens encontravam-se mais no feed de notícias, porém, os usuários poderiam recorrer ao site para ver a notícia completa. Faziam poucas utilizações dos stories, assim como das hashtags. O perfil B desfrutava de um viés informativo, porém mais voltado para o entretenimento, compartilhando notícias gerais, publicidade e propaganda. Até o dia 10 de setembro, contava com 86,2 mil seguidores, onde foram analisadas 43 postagens no perfil. Diariamente, o perfil compartilhava de 1 a 3 posts, com as postagens direcionadas mais para o feed de notícia. Esse perfil desfrutava de um contato mais pessoal com seus seguidores, fazendo interação também na ferramenta dos stories, além de um uso contínuo personalizado das hashtags. As hashtags encontravam-se em convergência, uma vez que os assuntos partilhavam realmente da realidade da mesma cidade e de cidades circunvizinhas, como a gente pode ver através da tabela. O perfil A faz a utilização de 2 sorteios, que atua como boca a boca eletrônico, uma vez que tem regras a serem seguidas, partilha em outras ferramentas, como nos stories, marcação de usuários. E aí o perfil B não fez nenhum sorteio nesse período em que foi analisado. O perfil A compartilhou 88 vídeos durante o período e o perfil B 14. E aí, de acordo com Peters, a gente pode concluir que o aprimoramento das medidas adotadas pelo perfil A, como a realização de sorteios, repercutiu de forma positiva nas curtidas, comentários e no engajamento, como veremos a seguir. Ressaltando que nenhuma métrica isoladamente abrange a valência positiva no engajamento das redes virtuais para o marketing. E aí, o que se sobressaiu realmente foi a visualização dos vídeos, onde o perfil A contou com 17.474,87 mil visualizações. E o perfil B, 4.653,85 mil visualizações em vídeos. Análise temática, a gente pode fazer um agrupamento de temas com 11 temas, onde o perfil A contou com 8 e o perfil B com 3. No perfil A, a gente pode ver publicidade, notícias, dicas, obras na cidade, entrevistas, eventos, imagens da cidade e segurança na cidade. Os mais relevantes encontraram-se em segurança na cidade, obras em Caruaru e publicidade e propaganda, com respectivamente 38, 5 e 46 publicações, trazendo os mais diversos sentimentos e interação dos usuários, como vamos, tenho que ir levar a Alice. Essa rua tem assalto todo dia e a todo instante. Aqui no bairro Luiz Gonzaga não tem nem saneamento nem calçamento nas ruas. Ao lado do Hospital Mestre Vitalino também não tem calçamento. O perfil B contou com 3 temas: eventos, notícias e publicidade, onde em um único evento contou com 3 posts, ressaltando em 1.120 comentários, trazendo os mais diversos sentimentos, como não perco por nada esse show. Diferença do setor ouro e setor prata, mantendo aquele contato mais pessoal, como foi comentado no início. Setor ouro em frente ao palco, setor prata por trás do setor ouro. Publicidade e propaganda também foi outro tema bastante abrangente, trazendo os mais diversos sentimentos, como o melhor e onde fica.
Foi observado que, com o uso das redes sociais, os indivíduos estão mais conectados uns aos outros, criando uma rede de influência pela troca simultânea de opiniões e experiência. Como, bom dia, alguém recomenda essa autoescola? É o que é respondido por outro usuário, de jeito nenhum, corre, pode procurar saber. De acordo com Schaefer e Smith, os objetivos do e-marketing encontram-se através da identificação, quando a gente vê aquela publicação, né, no feed de notícias, antecipação, quando a gente começa a criar expectativas a respeito daquilo, então, ansiosa para esse show, vai ser lindo. Satisfação, quando a gente vivencia aquilo que a gente consumiu, né, na rede digital e a gente volta para dar um feedback. Muito bom, a gente deu muita risada. Na busca de informação e troca de comunicação, a internet é ferramenta crucial, trazendo praticidade, rapidez e eficiência nas relações. Bruno e Marrone toca de que horas, ao que é respondido pela irmã, então divulgaremos mais próximo ao show. Com base no imbricamento das redes sem fios e espaço de lugar definido como castelos por espaços de fluxos, presencia-se uma nova forma de consumir a cidade de maneira remota, impactante nos aspectos físicos. Ao que podemos ver, né, isso mesmo, nos faça uma visita à Rua Porto Alegre 87, próximo à Prefeitura de Caruaru. Com isso, podemos concluir que as métricas do Instagram permitem um engajamento relevante não apenas entre os usuários, mas entre esses e o próprio perfil, na busca de informações, esclarecimento de dúvidas e expressão de opinião. Durante o surto pandêmico, estimulou a conexões e relações mais próximas e cooperativas entre os usuários. Concluindo, né, que as interações virtuais observadas no Instagram não substituem as interações no espaço urbano físico, mas redefinem como esse espaço é percebido e usado pelos jovens. Obrigada. Eu acho que ficou um tempinho ainda, né? E eu queria concluir dizendo que durante a pandemia a gente pôde analisar, né, que essa cybercidade, que é a ressignificação justamente da ideia de tempo, né, de espaço, território, junto que anda imbricado, né, com a cybercultura, que é justamente essas múltiplas dimensões que a gente vive, movimento social, som, arte. A gente viu que isso passou a alimentar e criar uma nova cyberloop, que justamente é onde a gente começa a contemplar um novo urbano, a estruturação de uma nova cidade, né, movida justamente ainda mais pelo advento tecnológico. Então, a gente percebeu, após esse surto pandêmico, que a pesquisa foi fruto da minha iniciação científica lá no ano de 2019, 2020, junto com a minha professora orientadora Adriana. E aí isso repercutiu até hoje, né, com essa atualização, após a pandemia, ressignificando ainda mais essa ideia de que a gente passou a viver junto com o advento tecnológico de uma forma ainda mais imbricada, e isso atua de uma forma muito fluida no nosso dia a dia, né, quando a gente passa a consumir isso através dos novos aplicativos, a nova forma de consumir a cidade, sem necessariamente alterar como a gente vivia antigamente, né, de ter que se deslocar até o local para consumir aquilo, não necessariamente vendo através de um smartphone. E aí, fico aberta agora para as discussões. Então, eu passo a palavra para qual das professoras deseja iniciar? Gabriela, antes de mais, eu posso iniciar, depois passo a palavra à Silvânia e aos colegas. Claro, pode. Parabéns, porque o tópico é muito giro e eu gosto imenso, aliás, a minha área de estudo é o place branding e a minha tese ultimamente foi na imagem do país e, olha, antes de mais, realmente é engraçado, gostava de perceber porque é que escolheu. Portanto, há algumas dúvidas e sugestões, porque é mesmo a curiosidade, porque o Instagram, em vez de, por exemplo, do Facebook ou outra rede qualquer. Depois também gostava de perceber esta seleção, lá está, mas isto também pode ser até uma diferença cultural e como tal, gostava de perceber, portanto, que tipo de informações é que estava à procura porque esses dois perfis que decidiu, não é? Que tipo de informação é que recolheu? Eu percebi que colocou ali os temas, isso eu percebi, mas queria um perfil turístico, queria um perfil de entretenimento, que me falasse um bocadinho como é que foi o seu processo de seleção, de pesquisa, não é? As razões que a levaram a selecionar aqueles dois perfis, não sei se me estou a fazer entender. E depois, agora, este era o desafio, que é que porque ao fim e ao cabo, pelo que eu percebi, fez a recolha em 2020, correto? Isso, a pesquisa foi até 2020. Exato, ou seja, em plena pandemia, correto? Até o comecinho de 2020, antes da pandemia explodir. Não, isto porque acho que devia ser engraçado, não sei, veja se faz sentido, porque pelo menos aqui nós,
Pois, 2000, eu não sei se a minha dúvida é, as pessoas ficaram muito a ter a necessidade do online e das plataformas e tudo mais. Não sei se não seria interessante fazer um estudo longitudinal, de comparar as percepções, não é, que nós temos e como é que a gente usufrui da cidade antes, durante e depois, não é? O antes é impossível, mas o durante, se foi durante e depois. Isto era apenas uma sugestão, porque acho que iam ter resultados engraçados e contrastantes. E até desenvolvendo a pesquisa, né, hoje trazendo essas atualizações após ou até durante assim, a vivência da pandemia, eu já consigo ter esse olhar um pouco diferenciado de quando foi iniciado. E aí, quando foi escolhido os perfis, né, na época, a gente tentou buscar 2 perfis que justamente abrangessem leques diferentes, para a gente conseguir compreender como era essa percepção dos jovens, né, com a cidade através dessa ferramenta, desses perfis. Então, a gente buscou trazer tanto o noticiário, né, aquilo que buscava mais notícias da cidade diariamente, então estava sempre atualizando a gente, como também de eventos que aconteceriam, publicidade de mercados, de farmácias, que justamente seria o perfil B. Então, era meio que 2 perfis para que conseguisse ter um leque maior de comparativo, né, e de interação entre os usuários. Olá, boa tarde. E é só complementando, eu sou a professora Adriana. Na época, a gente estava trabalhando junto com a Gabriela e uma outra aluna também, a temática da mobilidade, né? E aí essas conexões entre mobilidade, consumo, e aí o Instagram, ele se revelou mais interessante na época. Havia uma predileção, inclusive, né, entre os jovens em torno dessa rede social. E esses 2 perfis, eles realmente se destacaram, né? A gente tem ainda uma certa dificuldade em encontrar estudos que se debrucem sobre a realidade de cidades médias, como é o caso de Caruaru, né? Caruaru, ela é uma cidade de referência, né? Um polo regional, né? Mas esse olhar sobre não apenas o deslocamento físico, mas essas opções de consumo, né, que a Gabriela destacou. E aí foi bem proveitoso tentar promover essas conexões na época. E aí, só a respeito da coleta de dados, que a professora Ana tinha comentado, é interessante que a gente pegou esse recorte, né, do período pré-pandêmico e logo em seguida, né, o calendário da iniciação científica, a gente já estava na fase de fazer as discussões, fechar o relatório, enfim, e a gente estava observando, né, toda um outro tipo de movimentação na rede social, não mais em tanto da questão da temática-chave que tinha sido identificada, segurança na cidade, quer dizer, segurança pública, deslocar-se por tal canto, aqui é perigoso e tal, para uma preocupação geral em torno da pandemia, né, das inquietações, das incertezas, dos medos, né, e como a rede social, ela dinamizou todo um conjunto de aspectos. Então, foi bem interessante a experiência. Muito obrigada. Só vou fazer algumas complementações também, porque eu li o texto e achei muito interessante, a temática é emergente, a gente vê hoje mídia social, comportamento de consumo, e principalmente nessa época pós-pandêmica e depois, né, pré- e pós-pandêmica, eu acho que a gente precisa buscar dados, como a professora Ana disse, para que a gente possa fazer comparações, né, como evoluiu, como nós podemos fazer essa comparação, né, entre comportamentos anteriores e, com certeza, comportamentos agora que mudaram muito, né. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Na realidade, vocês usaram a análise temática, né, para fazer a análise qualitativa. E quando foi usada a análise temática, hoje nós temos vários sistemas também para fazer análises qualitativas, né? E eu não vi se a análise temática, e me desculpe porque eu também nunca usei análise temática, né? Uso sempre outros para fazer análise qualitativa. Toda essa análise temática, ela foi feita através de algum software? Como é que vocês trabalharam? Porque depois aparece uma figura com um mapa temático, né? Onde me parece que houve o trabalho em algum software, mas no trabalho não aparece isso, Gabriela. Você pode falar um pouquinho para mim como é que foi essa análise temática? Ela foi feita manualmente. Eu fiz toda a análise, então eu ia analisando todos os comentários e colocando isso em um Word
e aí fazendo todo esse apontamento de qual tema seria relevante e qual tema se enquadraria. E aí acho que até a professora Adriana pode complementar melhor, mas a gente fez esse trabalho assim pontuando todos os comentários e depois fez a construção dos mapas temáticos para assim melhor identificar e poder pontuar e nomear também, né, para que fosse exposto durante a pesquisa. Então a gente não utilizou software e foi feito dessa forma assim mais manual mesmo. A gente tinha costume, inclusive, de utilizar o NVivo, em geral, para análise de conteúdo categórica. E no nível da iniciação científica, quando eu estava trabalhando com a Gabriela e também com a Marília, a gente optou por iniciar essa imersão em análise qualitativa, né, dos dados, a partir de um esforço inicial, manual, né? E aí a Gabriela ia fazendo isso, a gente ia fazendo essa triangulação, a gente sentava, rediscutia, entrava em consenso a respeito dos códigos, né? Então, alguns códigos que inicialmente tinham sido identificados de maneira bem clara, a gente conseguia encontrar esse consenso de maneira mais evidente, e outros que sugeriam a criação de subcódigos, né? Os chamados temas. Então, a gente foi acompanhando isso ao longo do caminho manualmente mesmo. Eu lendo, eu não sabia que ela era da iniciação científica, eu acho que é bem prudente. Quando a gente, um sisteminha, porque ela diz que ela já gerou corpos textuais aqui, né? Ela até usa o terminho corpus, e quando a gente tem isso, corpos textuais, um dos sistemas que a gente pode usar e que funciona legal para isso é o Iramutec, né? Então, posteriormente, num sistema aí de aprimoramento e de trabalhar mais profundamente o tema, né, dar continuidade à pesquisa, acho que o Iramutec iria ajudar bastante vocês nessa caminhada. Ótimo, professora, muito obrigada pela indicação. Vamos então, atrás disso. E para a Gabriela também, como é uma questão de que provavelmente todo o trabalho ele tem como final, né, uma publicação, né, seja passar aqui no SEMEAD, mas depois ir para uma publicação, né, Gabriela? Então, eu sugiro também que você aprimore um pouquinho a tua revisão da literatura, no sentido de buscar alguns autores um pouquinho mais atuais, né? Talvez ir para as bases de dados, como a gente estava falando, né? Fazer alguma revisão da literatura, mesmo que seja narrativa ou sistemática da literatura, para buscar quais autores estão trabalhando com essa temática, né? Para te apoiar nas discussões. Porque o que a gente viu é que o artigo e o trabalho ele está bastante descritivo. E se você conseguir buscar algumas referências mais seminais ou também atuais da área, isso vai te dar mais bagagem para poder fazer uma boa discussão dos dados. Então, acho que era isso. Então, vamos mas parabéns, muito legal o trabalho. Muito obrigada. Então, vamos dar continuidade apresentando o terceiro vídeo. Satisfação estar aqui para a apresentação. Satisfação estar aqui para a apresentação do estudo bibliométrico que foi feito por mim, Álvaro José de Souto, em parceria com a professora Graziela Oeste Graziano e com o estudante do PPGA Unisul, Rodrigo Senzi. O título do bibliométrico é o EWON e tomada de decisão do consumidor, um estudo bibliométrico. Esse estudo bibliométrico considerou as temáticas boca a boca eletrônico, também conhecida como EWON, Electronic Word of Mouth, e tomada de decisão do consumidor. Então, observando essas temáticas, a importância do desenvolvimento dessas temáticas, a evolução da internet, o impacto do boca a boca eletrônico na tomada de decisão, entendeu-se aqui importante verificar o que temos tido de publicação, de onde vêm essas publicações, né? Quais países, autores, enfim. Então, por isso propomos esse bibliométrico. Então, observando o exposto, entende-se que a
entende-se importante a análise que vem sendo do que vem sendo produzido cientificamente, considerando as temáticas e o homem tomar decisão. O presente artigo apresenta como objetivo uma análise bibliométrica considerando a combinação das temáticas, então, EWOM e EWOM e a influência na tomada de decisão do consumidor. Então, considerando esse contexto, fizemos o estudo bibliométrico utilizando o software Voice Viewer e a base Scopus, né? O Voice Viewer ele permite utilizar outras bases, mas entendemos como mais oportuno utilizar a Scopus, que é uma reconhecida base de artigos, né? É reconhecida internacionalmente. Então, para o presente estudo, foi utilizada uma composição de operadores booleanos considerando derivações das expressões EWOM e Decision Maker, ou seja, Electronic Word of Mouth e tomada de decisão, né? E em inglês, enfim, para ter uma abrangência maior aqui na pesquisa, na base de dados. Então, utilizando os operadores booleanos acima, na base Scopus, o resultado obtido foi de 267 documentos, e sendo destes 190 artigos. Então, 49 conference papers, 18 book sharpers e 9 reviews e uma nota. Então, para o presente estudo, optou-se por uma questão de padronização da análise, considerar somente a base de artigos, ou seja, 190 publicações. Não foi colocado uma limitação de tempo para a pesquisa, né? Foi colocado aberto e esse foi o número total, então, pesquisado, e chegamos então a 190 artigos. Então, as publicações diagnosticadas na base começam aí em 2008 e até o ano passado, né, 2021, que a gente não tem um número completo em 2022, é claro. E observamos então um grande número, né, um grande crescimento, né, em relação à pesquisa considerando essas duas temáticas. O homem tomar decisão e as variações, né? Então, percebemos aqui, por exemplo, 2020 para 2021, de 26 para 42 artigos publicados. Sobre as palavras-chave que encontramos relacionadas ao Decision Making e o EWOM, temos aqui desde comportamento consumidor, reviews online, né? Online reviews, puxar decision, que é intenção de compra, mas temos observado aqui a confiança, intenção de compra e confiança, que está em amarelo, que são temas mais recentemente pesquisados, né? Amarelo é o que está mais recente, aqui não está aparecendo, mas quanto mais para a direita aqui na barrinha do canto inferior direito, mais amarelo é data mais recente. Então, social networking, trust e purchase intention e online reviews e marketing são temas mais recentes combinados com o EWOM e decision making. E o EWOM, então observa-se que o número é grande de pesquisa e recente, né? Bastante pesquisas recentes. Então, é um tema que, como podemos observar, tem tido mais atenção aí dos pesquisadores nos últimos tempos. Sobre os países com maior número de publicações e citações, a gente observa grande concentração nos Estados Unidos e na China, de número de publicações, e de citações, os Estados Unidos têm uma expressividade maior, mas uma hipótese é que esses estudos da China são estudos mais recentes e ainda não tem tanto tempo de publicação, então, como é o caso dos americanos. Então, por isso que talvez esses estudos não estão sendo citados aqui na mesma proporção. De qualquer forma, observamos aqui um destaque para Hong Kong, que não aparece aqui destacado no número de publicações, mas aparece no número de citações. Então, realmente há uma concentração de publicação em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos e da China, mas temos outras, como Reino Unido, aqui, que também aparece no número de citações. Espanha aparece no número de publicações, mas não ainda expressivo aqui no número de citações.
Sobre os artigos e autores mais citados, aqui destaco, considerando o tempo, 5 artigos, né, e autores. A gente pode observar que esses mais citados, o mais citado que aparece na base de 2008, ou seja, claro, já tem um pouco mais tempo, mas temos mais recentes também, como 2016, 2017, entre os mais citados. E os autores variam aqui: Reino Unido, Itália, França, Holanda, Estados Unidos e China. Então, esses são os 5 que são mais citados e que aparecem como mais citados na base Scopus. Sobre as 5 principais fontes de publicação, são fontes A1, e uma única entre as 5 é a A2, e temos aí a primeira que mais publicou, quando a gente faz essa combinação, é a Computer in Human Behavior, que tem 9 documentos. Seguida então da International Journal of Hospitality Management, que tem 5 documentos. Então, temos diversas publicações, e elas são da área da computação e também da área de hospitalidade e da área de marketing, vai variando aqui, a gente pode observar. Sobre os resultados, nós esperamos então que os leitores possam observar a evolução dessa combinação, né, de estudos, combinando então Electronic Word of Mouth e tomada de decisão, e que um próximo passo, né, que não foi possível aqui por questão de limitação, foi a questão da revisão sistemática, né, que, considerando esse estudo, um próximo passo pode ser a revisão sistemática dessas publicações. Agradecemos a oportunidade e esperamos a contribuição dos senhores e das senhoras. Obrigada, professor. Aline, posso começar dessa vez? Sim, O Ana claro. quer começar? Posso começar? Então tá. Professor, parabéns pela temática, parabéns pelo trabalho. Provavelmente esse trabalho seja de um aluno seu do mestrado. Como é que é, professor Álvaro? Esse aluno... Não, professor, esse trabalho é um trabalho meu como doutorando, junto com um colega e com a professora Graziella. Eu sou professor também, né? Mas aqui estou na posição de estudante. Tá bom, então, mas parabéns. O tema é um tema bastante novo, né? A gente quase não vê publicações nessa área, e sempre um referencial, uma análise bibliométrica de um tema tão novo é sempre importante, né, para o avanço na comunidade científica, né? Professor, eu reavaliaria alguns pontos, né, e vou citar esses pontos, principalmente aí no seu objetivo. Eu acho que o objetivo poderia ser mais no sentido de compreender o estado da arte, compreender, né, como é que está esse trabalho hoje, e não simplesmente citar que é uma análise bibliométrica, porque a análise bibliométrica é o método que o senhor usa, né? Então, talvez rever um pouquinho esse objetivo geral para adequar um pouquinho ao que o senhor realmente está fazendo, né? Então, a questão do objetivo. Outra questão é que a mesma questão que a professora a Ana tinha colocado em relação ao meu trabalho, né? A escolha do Scopus, mas eu também acredito que o Scopus hoje, em termos de administração, ele seja o que tem mais representatividade, né? Eu também gerei no meu Scopus e Web Science. Como eu estava trabalhando com consumo sustentável, apareceu mais na web, mas eu tenho feito também análises na administração e concordo com o senhor que o Scopus, talvez na área de marketing, nesse de comportamento, tenha sido mais indicado mesmo, né? E a Sim, limitação... eu não sei para vocês, mas o Web of Science me parece dar mais erros também. E também, eu não sei se o senhor, já lhe faço uma pergunta, né, no uso do Voz Viewer, o senhor consegue fazer 2 bases? Já tentou fazer 2 bases ao mesmo tempo? Acho que não consegui ainda não. É uma questão eu fiquei curioso com os comentários, acho que
que alguém da Isso, os UNB meus está colegas lá, conseguindo, né? eles estavam tentando, mas estava dando muito erros. Então, ninguém está fazendo ainda, né? É uma limitação que a gente tem aí para estudar. E eu senti falta no seu trabalho, não sei se o senhor tentou trabalhar na forma do mais porque não tem a metodologia. Pelo menos esse que a gente recebeu aqui, não tem o item metodologia. A metodologia toda está descrita nos resultados da pesquisa. Então, eu acho que depois, para uma publicação, isso deveria ser revisto, né? E principalmente, porque ela está aqui, mas está num lugar assim que não cita a metodologia, né? Então, isso um avaliador vai apontar. E quando o senhor coloca os critérios, seria interessante colocar quais foram os critérios utilizados na base de dados. Um deles, o senhor até apresenta, na sua apresentação, o senhor colocou, né, que realmente não teve a delimitação temporal, mas não aparece aqui, aparece lá, só que daí o senhor só tirou os de 2022, que geraram 18, mas seria importante, dentro dessa, colocar que quando a gente faz análise bibliométrica, além dos operadores booleanos, a gente sempre faz os critérios de inclusão e exclusão. E esses critérios aí na metodologia, eles ainda não estão bem expostos. Então, eu sugiro que, ao criar o item metodologia, que ela já está basicamente aqui, sejam colocados esses itens, esses critérios. Não, perfeito. Indo mais rapidinho aqui, no quadro 1, o senhor apresenta os artigos e autores mais citados. Eu sugiro que, ao fazer esse quadro, também seja feita uma discussão do quadro, porque o quadro está só colocado aí, né? Então, que o senhor vá para os artigos e tente fazer ou aquelas tabelas que a gente faz, ou mesmo em texto, mas que tente resgatar quais foram os objetivos que esses autores tiveram, que metodologias utilizaram, quais foram os principais resultados desses textos, né? Eu acho que seria interessante e ia dar uma sustentação muito mais densa para o seu artigo, né? Não, acho excelente as observações. Professora, eu normalmente sou uma pessoa muito objetiva, mas eu vou falar que eu, mesmo sendo objetivo, tive dificuldade de cumprir com o tamanho que foi solicitado, né? Então, acho que por isso eu não consegui fazer também a questão da análise ali dos artigos mais publicados. Esse conteúdo é uma parte da tese, né? E realmente acho que faltou ali a explicação em relação à metodologia. Adorei as observações e vou trabalhar nisso para que possa encaminhar para uma publicação. Isso, porque para uma publicação seria importante. Eu só vou fazer mais um comentário, 2 comentários. Um que talvez lhe ajude, porque eu também aprendi lá na UNB, como doutoranda lá, que um critério para a gente selecionar os melhores artigos é a citação, que é o que o senhor está usando aqui. Mas existe uma metodologia criada pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, e eu sou do lado do Instituto Federal, então trabalho um pouquinho com essa metodologia também, que é da professora Regina Pagani, que se chama Métode Ordinatio. Não sei se o senhor já ouviu falar. E esse método Ordinatio, ele faz com que a gente utilize um critério para selecionar os artigos mais relevantes de uma área, não utilizando só as citações, mas utilizando a citação, o fator de impacto da revista, do journal, e também o número de citações, o ano. Então, são 3 fatores. Então, ao cruzar esses 3 fatores, a gente pode encontrar os artigos mais relevantes, porque usando só citações, a gente vai dizer, o artigo é relevante, mas provavelmente o número de citações é maior, porque ele é de 2008, ele é de... Tanto é que o senhor, na sua colocação aqui, o mais recente ficou 2017, então a gente não consegue resgatar, talvez, alguns bons que tenham sido 2020, 21, 22, né? Até, correto. 22 você não excluiu, mas é uma metodologia que eu lhe deixo aí como uma dica, método Ordinatio, da professora Regina Pagani, da Universidade Federal. Se a professora pudesse colocar no chat, que daí fica registrado aqui, fica mais fácil para a gente encontrar aqui depois, acho.
Tá bom, obrigado. Só vou colocar mais uma sugestão, que no quadro 3, existe a possibilidade de o senhor aprimorar um pouquinho mais esse quadro, porque quando a gente faz análise de cocitações, seria interessante fazer uma análise de clusters, e o VozViewer nos permite fazer isso, porque eu já fiz também, e a minha orientadora que me ajudou nisso, por isso que eu estou lhe passando, porque é um conhecimento que eu gostaria de passar adiante, porque ali no VozViewer, quando o senhor cria o mapa, depois vai ali do ladinho nos itens, e o item ele já traz os clusters. Então, esse cluster vai identificar, além dos autores mais cocitados, o que eles vêm trabalhando, qual é o conjunto de autores e a temática que esses autores estão trabalhando, claro. Daí o senhor vai ter que ir para a literatura mesmo, entrar nesses artigos, e daí também fazer uma discussão desses dados, mas trabalhando essa sua tabela em clusters. Eu acho que dá para abrir aí dois ou três clusters, mas o próprio VozViewer vai lhe dar isso. Não, professor, eu devo dizer que uma das coisas que mais me encantou nos últimos tempos foi descobrir o VozViewer, que realmente dá para fazer um monte de coisa, só que a gente tem a limitação das páginas em relação a o evento, né? Então eu não consegui explorar mais, mas agradeço demais a sua contribuição, professora. Eu vou ver também, depois a professora vai registrar aqui no chat para que eu possa conhecer a metodologia e fazer os aperfeiçoamentos para encaminhar para uma publicação. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Desculpe, Aline, eu acho que eu usei mais do meu tempo, né? Professora, não sei se vai dar tempo da professora Ana. Eu só queria ter uma oportunidade de fazer um registro. Como a gente não tem mais tempo, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat. Se alguém quiser fazer uma contribuição, vou receber com muita gratidão. Temos também ainda uns 20 minutos finais, que aí a gente também está aberto para mais contribuições. Era isso que eu ia falar, então, para não prejudicar o andamento do restante dos trabalhos. Então, eu vou colocar agora a apresentação do quarto vídeo. Apresentação do artigo Consciência Ambiental como Fator Decisório do Consumidor Verde. Os autores foram Alexandre Borba da Silveira, da Unicinos, Gisele Hidalgo, da Unicinos, Jussiele Pinheiro, da FAPA. A introdução desse tema. Então, os seres humanos estão enfrentando muitos desafios ambientais. Mudanças climáticas, poluição da água, aquecimento global e descarte de resíduos perigosos são questões com as quais muitos países em todo o mundo estão lidando. Assim, produção e consumo sustentáveis podem ser percebidos como forma de consumidores buscarem por produtos e serviços desenvolvidos, com o intuito de causar menor impacto possível no meio ambiente e na sociedade. Nesse sentido, a questão de pesquisa é: qual a importância da consciência ambiental na tomada de decisão de compra do consumidor verde? Os autores definiram como objetivo de estudo compreender a influência da consciência ambiental na decisão de compra do consumidor verde. Para embasar essa questão de pesquisa e o objetivo, foi utilizado um referencial teórico, onde as discussões relacionadas ao comportamento do consumidor ecologicamente consciente têm sido ampliadas nos últimos anos. O Golo et al. 2021. Um consumidor com consciência ambiental desponta como um consumidor verde, sendo aquele que manifesta sua preocupação ambiental no seu comportamento de compra. Dias 2014. O consumidor sustentável verde é aquele que enxerga além dos aspectos primordiais de qualidade e preço, considerando também a questão da sustentabilidade durante a produção e consumo, visando não apenas vantagens econômicas, mas sim promover a justiça social e a preservação do meio ambiente. Nguyen e Pivetta. O método utilizado para essa pesquisa, então, foi uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Ela foi operacionalizada por meio de etnografia, ou seja, observações online em redes sociais e sites, e entrevistas com alguns sujeitos desta pesquisa. A coleta de dados aconteceu de 14 de abril de 2021 até 15 de maio de 2021.
As etapas de pesquisas foram duas. Primeiro, observações online na plataforma de redes sociais Facebook, ao qual foram realizadas análises de 3 grupos de consumidores, ambos os grupos ligados ao consumo consciente. Esses grupos foram Consumenos, Ciclo Vivo e Pensamento Verde. E foram realizadas 30 entrevistas semi-estruturadas com sujeitos pertencentes às 3 comunidades online mapeadas. Os resultados foram, a tabela 1, então, apresenta as comunidades online e o número aproximado de integrantes. No Consumenos a gente tem 1.463 integrantes, no Ciclo Vivo 386.980 e no Pensamento Verde 360.283. Todos eles são grupos do Facebook. E na tabela 2 apresenta as dimensões observadas, categorizadas e analisadas. Consumo consciente, onde comenta-se muito a respeito do consumo consciente, cada um considera ser e como pratica esse hábito de consumo dos produtos. O preço, foi possível perceber que o preço dos produtos verdes ainda está distante do esperado pelo consumidor verde, mas que isso não inibe a proposta de sustentabilidade, que acaba compensando o investimento mais alto nesses produtos e serviços. E a marca, uma grande troca de informações relacionadas a indicações, sejam elas positivas ou negativas, de produtos e serviços, onde também se observa a grande preferência por marcas que investem em ações de responsabilidade socioambientais. Os resultados, então, categorias que emergiram do estudo: consumo consciente, motivações de busca ou escolha de consumo consciente, influências relacionadas ao comportamento consciente, quais pessoas ou grupos ou consumidor busca consultar antes da compra, preço do produto, composição e origem do produto, imagens e características sobre o produto, meios de comunicação mais utilizados para obter informações do produto e serviço. Conclusões. Para a grande parte dos consumidores entrevistados, existe uma preocupação latente relacionada a fatores socioambientais. Esses consumidores entrevistados e observados concordam que os materiais utilizados no processo de produção, distribuição e oferta dos produtos e serviços é necessário repensar os processos, reaproveitar insumos, reciclar embalagens e reduzir o uso de materiais que não são biodegradáveis, por exemplo. Os consumidores pesquisados afirmaram ser contra os usos de matérias-primas de origem animal, além de reforçarem ser necessários os produtos serem realmente de caráter sustentável. Também foi exposto pelos sujeitos respondentes a insatisfação com o uso de agrotóxicos e outros vermicidas nos alimentos. As contribuições teóricas do estudo estão relacionadas a aprofundar as discussões sobre os fatores que influenciam os consumidores com perfil pró-ambiental em consumir produtos e serviços. Na prática, para atender às necessidades de consumo do consumidor com a consciência ambiental, é necessário desenvolver estratégias de acordo com os princípios de sustentabilidade. Por exemplo, utilizar-se dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental da ONU, relacionados às mudanças climáticas, pode ser uma alternativa. Estrategistas de mercado podem apostar em ações nas redes sociais, blogs e comunidades que apoiam o consumo verde, demonstrando suas diferenciações dos produtos e serviços, desde acordo com os 5 R's da sustentabilidade, para produção, venda e consumo de produto. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e reaproveitar para definir estratégias de mercado perante seus produtos e negócios. Aqui tem algumas referências utilizadas pelos autores nesse estudo e agradeço a todos. Esse trabalho, esse estudo foi realizado por mim, Alexandre, pela Gisele, minha colega, e Jussiele, nossa aluna que estava pesquisando esse caso, que começou lá num TCC, num trabalho de conclusão de curso, e finalizou depois num artigo que foi trabalhado e enviado aqui para o SEMEAD, também pode virar um capítulo de livro. Muito obrigado, aqui estão os nossos contatos, obrigado pela atenção. Então, agora, vamos dar início à discussão desse 4º trabalho com a professora que quiser começar. Paulo. Eu vou ser muito breve, depois que temos agora espaço também para uma discussão mais alargada. Muitos parabéns, a vossa investigação é muito interessante. A vossa pergunta de pesquisa, qual a importância da consciência ambiental na tomada de decisão do compra do consumidor verde, é super pertinente, tendo em conta, sobretudo agora, os tempos em que estamos a viver, não é? Em que esta consciência
ambiental pode até não ser natural, mas há, digamos, uma certa obrigação das próprias organizações, das próprias empresas, por toda a legislação que está a ser feita e como tal, claro que provavelmente este estudo, e agora também vamos falar um bocadinho, pode ser adaptada a vários mercados, né? tanto ao mercado de luxo como às cadeias de distribuição, aos transportes, ou seja, há aqui esta consciência ambiental é extremamente importante e transversal a várias áreas. Eu tenho apenas algumas questões, alguma curiosidade em perceber como é que vocês conseguiam, porque também há aqui um bocadinho o aspecto da desejabilidade social, quando falamos na consciência ambiental e no consumidor verde. Como é que vocês conseguiram, e uma vez que fizeram a etnografia com as entrevistas, penso que seja mais fácil do que, por exemplo, uma metodologia quantitativa, como é que conseguiram realmente analisar se esta consciência era voluntária em vez de desejável? É uma questão que gostaria de perceber um bocadinho melhor. E também, depois, até como é que fizeram tanto a nível da extração dos comentários e a análise, tem a mesma questão que a professora Silvana também já colocou anteriormente, se recorrer a algum software ou se teve mesmo que ser manual. Claro, claro. A Jussiele, ela foi uma aluna, eu sou professora da Unicinos e doutor lá do PPGA, faço pós-doc, e a Jussiele foi uma aluna quando eu estava numa outra instituição. Hoje ela faz mestrado conosco, ela está estudando isso, então e ela no início foi de um TCC, foi bem manual mesmo, foi um processo que a gente elencou 3 grupos e ela ficou mapeando, e depois a gente voltou, no meio da pandemia, a gente voltou a rever isso. E daí a gente usou o NVivo, a gente jogou todos esses que ela mapeou, né, todos esses grupos, ela jogou lá para dentro. Então foi um período antes e depois. Então aqui no artigo, aqui no CEMEAD, a gente acaba, como o professor falando, a gente acaba reduzindo, mas isso já tinha gerado um TCC, e daí gerou já como a gente diz, um capítulo de livro que vai sair agora, sobre sustentabilidade e consumo, que é puxado pelo professor Celso Matos, lá do PPGA da Unicinos, e também a gente mandou aqui para o CEMEAD, e as entrevistas a gente captou, dentro desses grupos, a gente elencou alguns que tinham essa consciência mais forte, assim, lá o NVivo nos ajudou, a gente pegou e entramos em contato daí para conversar com essas pessoas mesmo, daí por telefone foi feito essas 30 entrevistas. Ela está nesse processo, está ajudando isso, ela está bem no meio do mestrado, então está bem... Claro, e está imersiva, né? Está dedicada, olha, ótimo. Isso, ela estava tão nervosa para apresentar, disse, professor, pode apresentar? Tá, eu apresento lá, pode deixar que eu apresento. Excelente, excelente. Olha, felicidades, e agora é o trabalho de descrever, não é? De descrever e descrever os dados. É uma fase exploratória, isso mesmo. Certo. Obrigada, muito obrigada. Professor Alexandre, parabéns pelo trabalho, parabéns para a sua aluna também, para ela ficar tranquila que isso faz parte do amadurecimento, porque todos nós ficamos muito apreensivos, né, ao fazer apresentações, né? Mas isso faz parte disso, né, de nós nos tornarmos alunos, professores, e a gente vai aprendendo, né? Então, diz para ela que mandamos um abraço. Professor, eu fiquei me questionando quando eu li o trabalho em relação à consciência ecológica, porque a sua aluna, ela faz, e o seu trabalho, né, também, ele trabalha muito com o enfoque e os objetivos e a questão de pesquisa, tudo baseado em consciência ambiental, né? Só que quando a gente vai ver aqui, quando a gente vai para a revisão da literatura, eu sei que a gente tem limitações de espaço, né? Mas mesmo assim a gente não vê nada de consciência ambiental. Não tem um item de consciência ambiental que eu acho que é muito importante para ela, porque para o trabalho, para aprimorar o trabalho para uma publicação. Porque se vocês conseguirem trabalhar modelos de consciência ambiental, quais são as variáveis? Por que eu falo isso? Porque quando ela vai lá para a tabela 2, as dimensões observadas. Aí a dimensão observada é consumo consciente, preço e marca. Mas daí, da onde que foi tirado isso, né? Por que foram esses
essas as variáveis de análise. Então, eu acho que é muito importante ela ter um suporte teórico sobre consciência ambiental para saber o que perguntar, para saber o que discutir. E a gente não consegue ver aqui no trabalho, né? Então, acho que isso seria muito importante colocar quais são as variáveis hoje que são consideradas para nós trabalharmos uma consciência ambiental. Porque o estudo é fantástico, ele é importante, ele é relevante, mas ele está muito mais ligado a consumo consciente como um todo, né? E quando a gente lê, ele é mais consumo consciente como fator do processo de um consumidor verde, assim como ele está, do que consciência ambiental, porque ela não mede a consciência ambiental até, assim, na questão de pesquisa fala, né? Qual a importância da consciência ambiental no processo de tomada de decisão? Também eu acho que teria que rever, porque não está sendo mensurada a importância, né? Me parece que qual a importância que leva para uma pesquisa mais quantitativa, mais de mensurar, mais de utilizar escalas, que no futuro até pode, né? Porque agora está sendo feito um estudo exploratório, e depois ela pode fazer um questionário mais com escalas, né, de medição, né? Mas eu acho que tem que rever, então, tem que rever o objetivo, amarrar o objetivo, a questão de pesquisa com os objetivos e com o que ela efetivamente está fazendo, né? E, deixa eu ver, tem várias partes que são trabalhadas no referencial teórico, que são metodologia, que é na parte de metodologia. Então, também ela pode, né, vocês podem ver isso, inclusive, assim, o apoio da ferramenta NVivo, ela só vem ali nos resultados, né? Daí que a gente fica sabendo que vocês usaram, mas ela não está citada na metodologia, né? Então, acho que é muito, muito importante fazer isso. E quando se faz também essa parte dos resultados, é muito importante que a gente faça uma discussão dos resultados. Eu também senti um pouco de falta disso. Os resultados foram bastante descritivos, mas eles não fazem a inter-relação com outros trabalhos já realizados, com resultados já alcançados, se os resultados desta pesquisa, eles vão ao encontro do resultado de outras pesquisas. Então, essa questão da discussão dos dados, me parece que para uma publicação, mesmo que seja para um capítulo do livro agora, né? Não sei, o capítulo do livro já foi, né? Já está, eu conheço o professor. Então, mas para uma publicação, né, numa revista, num jornal, acho que é bem interessante fazer uma discussão dos dados, né? Acho que é isso. Deixa eu ver. É isso aí. Eu sugiro também, claro que ela está começando, como o senhor falou, né? Tem muito de leitura a ser feito ainda. Sim, isso aqui foi tá no projeto. Isso aqui foi extraído do projeto que ela apresentou para entrar no mestrado. Ela está no primeiro ano, então. Então no a primeiro gente vê semestre. É uma questão de amadurecimento, porque a gente vê pelas referências, elas são muito poucas ainda para a gente ter um corpo de conhecimento, né? Mas é um trabalho maravilhoso, um trabalho que está iniciando e eu acho que vai ter bons frutos. Isso, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente é colega, professora. Eu também sou do IFE, só que eu sou substituto lá, porque lá na Unicinos eu estou de pós-doc sem bolsa, porque vocês sabem como está o momento, né? Então. Que legal! Prazer em te conhecer, eu sou então. substituto do IFE de Campos Viamão. Eu vi aí que ela está citando um trabalho meu e um trabalho de uma colega que trabalha comigo também aqui. São dois trabalhos diferentes aí, porque a gente participou daquele livro do professor Marcos, lá da Unicinos, né? Eu acho que ela pegou de lá. Fiquei bem contente. Legal. Mas, obrigada, professor, pela sua participação. O trabalho é muito relevante. Eu acho que a aluna vai ter no final vai ficar um trabalho bem legal. Legal. E agora, finalizadas as discussões dos vídeos, se caso as professoras tenham mais algum comentário por conta de algum outro trabalho que faltou, né? Ou então, se o público também quiser emitir algum comentário ou fazer alguma pergunta a respeito de alguns trabalhos, esse é o nosso momento.
No caso, eu tenho alguns comentários, alguns até já foram falados pelas professoras, então eu vou procurar falar o que ainda não foi falado, que na verdade são sugestões de artigos que podem ser usados, que, por exemplo, de análise bibliométrica, eu vi que foi citado, que foi feito, né, uma análise bibliométrica, mas não foi assim citado nenhum artigo que de repente poderia justificar, nortear como é que foi que esse método foi feito, né? Então, eu vou colocar aqui no chat uma sugestão, e é esse aqui, que já é uma coisa mais atualizada, né, sobre bibliometria, mas isso aqui é só um exemplo, que podem também ser procurados outros artigos que falam sobre a condução, né, de uma revisão bibliométrica. E também, como falou sobre etnografia, eu vi aqui um artigo bem recente que fala um pouco sobre essas divisões que a etnografia online tem, porque ela pode ter diferentes nuances, e aí nesse artigo que foi lançado já esse ano, ele já fala essas diferentes nuances de etnografia online. E no mais, alguém mais tem mais alguma colocação ou alguma pergunta para fazer? Eu só queria fazer uma complementação, né? Talvez até essa inter-relação, porque todos os trabalhos da nossa sessão, eles, de algum ponto de inter-relação, né? Principalmente o consumo sustentável e a economia circular, com o trabalho do professor Alexandre, que trabalha a consciência ambiental, né? Os trabalhos do professor Álvaro, com os do professor Arthur, agora dos jovens, da Gabriela, desculpa, da professora Adriana e da Gabriela, né, os dois trabalhando abordagens qualitativas e com as técnicas, né, de etnografia, a consciência ambiental na etnografia e também de jovens trabalhando também na etnografia. E a etnografia é algo assim que, quando a gente falava em etnografia, é um método difícil, né? Porque tem que se inserir. E hoje, com as redes sociais, com a observação, com esses dados que a gente tem, utilizando esses dados secundários, acho que foi uma grande oportunidade de nós conhecermos um pouquinho mais sobre a opinião, comportamentos, através das redes digitais, com esse método da etnografia, né? Então, fiquei bem contente que tem bastante gente utilizando, né, esse método. E o meu trabalho com o trabalho do Ion, com a tomada de decisão aí do professor Álvaro, também tem uma certa ligação, né? Porque nós vamos aí para tentar entender um pouquinho o estado de arte. Então, fiquei bem contente com os trabalhos, eu acho que eu aprendi bastante também. E são trabalhos potenciais que a gente vê que muitos estão iniciando, né? São trabalhos ainda de doutorado ou de mestrado, mas que tem grande potencial para ser aí uma grande publicação, né? E conhecer a professora Ana também, de outro país, eu acho que foi muito maravilhoso, né, professora Ana? Eu é que agradeço a oportunidade e lá está, professora Silvana, não diria melhor. Todos os trabalhos apresentados são trabalhos muito, muito interessantes e lá está, e até podem ser complementares, porque nós agora sabemos que as exigências de publicação são cada vez maiores, já não basta fazer muitas vezes um estudo qualitativo, nem um quantitativo, tem que se fazer um qualitativo, um quantitativo, um experimento, enfim, eles agora terem tudo e mais alguma coisa, não é? Mas lá está, isto para dizer que a parte qualitativa, seja através da etnografia, de um estudo bibliométrico, enfim, é muito importante e depois quando complementada até com uma parte quantitativa, não é? Porque muitas vezes as categorias que saem do qualitativo são pistas muito boas para depois construirmos um questionário. Essa junção que a professora Silvana estava ao fim e ao cabo a fazer, não é? Porque já há pistas é perfeito, não é? E realmente os trabalhos que nós temos, seja do mestrado, seja do doutoramento, pós-doc, nunca são perdidos, não é? São sempre um contributo mais para podermos, digamos que, abranger uma maior qualidade nos outputs que são as publicações, não é? Por isso, olha, obrigadíssima por esta oportunidade e muito obrigada, foi um ótimo momento de partilha e de aprendizagem.
Então, alguém mais tem alguma colocação a fazer ou alguma dúvida? Bom, então, eu agradeço demais a moderação das professoras Ana Souza e da professora Silvana Sayonara e parabenizo a apresentação de cada um de vocês. Não se esqueçam de avaliar o link, está aqui no chat, e também, depois da avaliação, não se esqueçam de participar da nosso network, né, lá para poder a gente se conhecer melhor, conversar a respeito dos nossos trabalhos e fazer conexões entre as instituições, né, que o Congresso também está aí para isso, para fazer nossas conexões. Eu agradeço a todos a participação e tenham um ótimo resto de semiárido. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também a participação de todos, a participação da professora Ana, né? E foi um prazer conhecê-los. Um abraço a todos. Satisfação. Um abraço a todos. Até breve. Tá, obrigada. Tchau, gente. Satisfação. Tchau, gente. Tchau.